Vamos ver aqui se está ao vivo no Facebook. Abre o teu, quiser compartilhar também. Espera aí que não começou ainda não, tá? Beleza, Gui. Compartilhar, eu compartilho posterior. Entra no meu Face, vai lá e compartilha se quiser, enfim, Ah, sim. tá? Rapaz, vai ficar bonita essa live. Dois Guilhermes, dois bonitos, né? Então, Estamos ao vivo, tá? perfeito, Gui. Estamos ao vivo. Ô Gui, como é que tá a Damantina? Tá em época de campanha também. Gui, a Damantina é privilegiada por ser uma cidade maravilhosa, né? Ela tá bem, né? É uma cidade que eu vejo muito progresso nela, uma cidade que tem um futuro brilhante, sendo colocada atualmente nos trilhos, né? E eu vejo que o pessoal está investindo em Adamantina, né? Ontem eu estava até conversando com alguns amigos, né? E eu vi que montaram próximo da minha casa três sorveterias, uma do lado da outra. Então, assim, o pessoal está investindo, mesmo em tempos assim de pandemia. Então, a Damantina, o progresso dela é certo, é certo. Tem que ser bem conduzida com prefeito, com vereadores, com servidores, sem fazer apologia a qualquer candidato político. E Lucélia, como que tá, Gui? Lucélia, hoje teve debate em Lucélia. Sim, Os quatro candidatos colocaram a cara a tapa na Rádio Brasil, inclusive. Sabiá conduziu o debate muito bem, né? O mito da Rádio Adamantinense, Sabiá tem uma história sim. gigantesca, né? E aí, os quatro candidatos falando que Lucélia tem jeito. Eu, como nascido e criado aqui, eu quero que tenha jeito, né? Porque eu nasci Sim. aqui, eu pretendo morrer aqui, né? A gente que é interioriano, né, Gui? A gente que vive do interior, a gente quer morrer aqui, né? Não quer saber de cidade grande. É uma paz muito grande, né? Cara, Falar essa. interior, né? Eu trouxe aqui o Guilherme Rigato, que é advogado, assim como eu, jovem advogado. Quantos anos de advocacia, Gui? Gui, eu comecei a divulgar em 2018, início do ano. Estamos completando agora, indo para o terceiro ano de advocacia, Gui. Terceiro ano de advocacia. Quer dizer, muita gente pode falar, é inexperiente, poxa, não tem bagagem. Deve sofrer muito isso ainda, né, Gui? Gui, principalmente em audiências, né? Você vai fazer uma audiência hoje, o advogado da parte contrária olha para você e vê, poxa, um rapaz novo, com falas ainda não tão contundentes como na advocacia, um linguajar mais menos formal, melhor dizendo, né? Então, às vezes querem sobressair. Por isso que é muito importante que a gente esteja sempre preparado. Mas eu diria que 3 anos, indo para o terceiro ano de advocacia, finalizando, eu acredito que vem muita experiência, Gui. Eu acho que experiência você acarreta a cada dia, né? Você conquista a cada dia uma experiência nova, com um caso, com um fator novo. Tem gente que tem 10 anos de advocacia e não consegue conduzir uma audiência, né? Não consegue falar em uma audiência. Então, assim, o ideal é sempre ter um preparo antes para você fazer o melhor para o seu cliente. Aí vamos voltar lá atrás. Você começou, se formou aonde? Gui, eu me formei na Unify juntamente com o senhor, Ah, é? na turma de 2017. 5 anos nós fizemos faculdade juntos. E eu vi, ó, rapaz, você falou no seu áudio, que era numa entrevista que você concedeu atualmente, que era só o Alcio que te carregava de cadeira de rodas, hein? Você esqueceu, tinha mais gente que te carregava. Esse cara aqui é o responsável por fazer uma escala. A gente tinha uma escala.
Cada dia era um cara, lembra disso? Você que montou a escala? Sim, sim. Então, eu sou cadeirante, acho que o pessoal sabe, a maioria deles. Então, eu ia para a faculdade de segunda a sexta, alguém me levava. Então, o Zap falou assim: ó, eu tenho apelido de Zap, o Gui, né, para quem não sabe. Então, ele falava: ô Gui, ó, eu vou carregar você hoje, o André amanhã, o Alcio na quarta. Aí depois o Alcio acabou tomando conta e ficou lá. O Alcio te abraçou e falou assim: é meu, ninguém me tira. Agora, por que razão, eu não sei, né? Eu preciso conversar com a Nayara sobre isso. É, então, eu tenho minhas suspeitas, né? Bosso agora, tô ficando fortão, então eu não sei, né? Vai saber. Né? Como ele é vereador, a gente pode se complicar. Sim, sim, sim. Brincadeiras à parte, gente. Gente, muito boa, Alcio, o Gui. Eu chamei o Gui aqui por quê? Porque ele tem muitos dramas, como qualquer jovem advogado, mas ele sobressaiu, né? Um jeito totalmente, né, alegre, totalmente diferente de levar a vida, por isso que eu chamei ele aqui. Mas vamos falar de coisa séria agora. Aí você que terminou a faculdade e falou: o que eu faço da vida agora? Como é que foi esse caminho para você chegar até seu escritório hoje? Ô Gui, se você me permitir prolongar um pouco mais esse assunto, tudo começou, cara, com a minha família, né? O meu irmão é advogado aqui em Adamantina, né? Ele tem um escritório estabelecido aqui em Adamantina. E dessa forma, eu sempre tive a pretensão de advogar. Sempre foi algo que eu quis. Até o pessoal professores de escola fundamental falava que eu levava jeito com as palavras, de sair de algumas enrascadas que me metia, né? Então, assim, eu sempre tive a pretensão em advogar. Até então, nunca tive, até o dia de hoje, a pretensão em concursos, né? Então, assim, quando eu me formei, veio aquela questão: o que eu vou fazer, né? Então, eu já pensei, já falei: olha, eu vou advogar, vou focar nisso, é o que eu quero, vou já me especializar, comecei a fazer uma pós-graduação logo em seguida e comecei o atendimento junto ao escritório do meu irmão, né? Tinha uma sala que ele disponibilizou para mim. Agradeço muito o meu irmão, foi o pontapé inicial, o meu irmão Rodrigo, ele me ajudou muito com relação a isso. O meu irmão Fábio também, ele foi totalmente importante na minha criação. Meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava durante o dia, era professora, meu pai bancário, e diante disso eu era criado pelos meus irmãos, pelo Fábio, o Rodrigo trabalhava aqui no escritório já. Então, dessa forma, eu já tinha algo que eu gostaria de fazer logo quando eu terminei a faculdade. Então, eu já emendei, já comecei a advogar. Já falei assim, eu vou entrar com a cara, com a coragem, com a força de amigos, com a força do meu irmão, dos meus familiares, e comecei a advogar, Gui. Cara, olha que história, porque pouca gente faz isso que você faz. Muita gente faz o caminho inverso. Vou contar um pouco do meu. Por exemplo, eu fiz o OAB, mas a minha pretensão era concurso público, né? Porque meu pai, ele é funcionário público, assim como o seu é, não, né? Não, o meu não é não, ele era privado. Privado. O meu é policial civil, acho que Lucélia e a região inteira sabe. Ele é policial civil. E se E eu... sabe, Oi? Desculpa. e se sabe, hein? O Pitarela é famoso. Vai conhecido que nota de R$ 3. E aí eu vi a estabilidade dele, eu falei, poxa, eu quero ter essa estabilidade para mim. Só que eu passei na OAB e via que os concursos não abriam com facilidade assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu comecei a advogar, fui para um escritório, acabou não dando certo na época, porque eu precisava de atenção especial. Abri aqui em casa, né? Tenho meu cantinho aqui, tudo que eu preciso está aqui e tô adorando essa praia de advocacia e acho que eu nasci para coisa, como você também, eu tenho certeza disso. Invertendo, advocacia apaixonante, não é? Rapaz, não sabia que era tanto, não. Nossa, quando você se apega, você não quer saber de concurso, né? Você vai, quer cada dia almejar mais.
E até hoje eu não tenho a pretensão de concurso, né? Teria por uma questão que você falou mesmo, a estabilidade, né? Mas, cara, advocacia é demais. Eu recomendo para todo mundo, mesmo quem queira prestar um concurso, independente de qual área, e que tenha formação, tenha OAB, que advogue, porque vai agregar e muito na sua profissão futura, né? Você ganha coragem, você ganha é, força para escrever melhor, você ganha hábitos de leitura, você ganha uma série de coisas, né? Sim, isso é verdade, Gui. Ô Gui, aí você fez a faculdade e falou, vou fazer pós em alguma coisa. Aí você escolheu o quê? Gui, eu escolhi fazer a pós em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, né? O porquê dessa pós é Ah, que eu nunca tive muito acesso a uma outra área, que seria, por exemplo, uma área criminal. O nosso escritório hoje aqui, nós não temos o habitual de mexer com a área criminal. A área civil também é uma área que a gente trabalha muito aqui no escritório, só que o direito do trabalho sempre foi o carro-chefe aqui do nosso escritório, né? Então, assim, muito se espelhar no meu irmão, que vinha com essa bagagem de ter feito também uma pós-graduação em direito do trabalho, e na época tinha surgido, logo após a minha formação, minha graduação, tinha surgido a oportunidade, aberta uma turma de pós-graduação na FADAP. Aí seria direito do trabalho e previdenciário, né? E seria uma outra de direito penal. No caso, eu falei assim, não, direito penal eu não vou, não é muito minha praia, não. Eu é. vou o direito do trabalho. E entrei. Cara, graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje, a maioria das nossas ações do escritório é trabalhista, previdenciária e também eu digo assim que foi uma área que eu acho que eu me encaixei muito bem. É algo que eu gosto de trabalhar com isso. E assim, você fez a pós com presidente de advocacia, só não para ser professor, nada disso. Gui, assim, a minha mãe, ela é professora, né? Eu acredito que a minha mãe esteja me assistindo, eu vou mandar um beijo para ela. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, já tá? Eu assim, eu acho que tem o sangue corre nas veias, Gui. Então, a profissão, ela corre também. Eu admiro muito a minha mãe, admiro muito os professores. Nós tivemos professores excelentes na graduação, eu tive professores excelentes na pós-graduação, e eu me vejo futuramente sendo um professor de faculdade, de cursinho. É uma pretensão que eu tenho, eu preciso me especializar mais, assim que surgir a oportunidade eu me encaixar, e é algo que eu almejo sim. Por quê? Porque assim, a minha mãe, eu vejo ela trabalhando, eu vejo o amor que ela tem com os filhos, com os alunos. Eu acho assim, me deixa fascinante, me deixa assim perplexo, e ainda mais eu acredito que você aprende muito mais ensinando do que propriamente só estudando. Então é uma pretensão sim que eu tenho, e no futuro tenho essa pretensão sim, se Deus me permitir. Sua mãe dá aula para criança, para ensino médio, o que que ela... Minha mãe dá aula para o ensino fundamental, professora de quarto ano na Escola Municipal Navarro de Andrade, né? Olha, Ela foi diretora de escola, salvo engano, 6 anos ela foi diretora de escola, 2 anos ela foi vice-diretora, e ama de paixão, fala até hoje, foi algo que ela fez mais certo, depois de fazer os filhos, né? boa, boa, dona Vera. Ela tá aqui, ó, mandando beijo. A Raquel Nascimento, você conhece a Raquel Nascimento? Conheço, vixe. Essa Raquel, rapaz do céu, essa moça é sensacional. Boa noite, duas feras, mandou aqui. Alciqueda mandou boa noite. Giovana Pitarella aqui, ó. A, Conhece? jo a Giovana, a maior cantora da nossa região, a Giovana. Quando ela tinha um chinelo acústico, eu era o que ficava lá vendendo os ingressos, ficava fazendo eu era cambista no show delas. Eu era os tiete, né? Ficava aqui gritando, aplaudindo e pedindo para tocar Raimundos.
É, como sempre, né? Ela falou assim, Zap, grande amigo, bacana. Patrícia Borges, duas lendas. Grande Patrícia, figura, hein? A Patrícia é sensacional, gente. Ela é demais. Uma amiga que a faculdade me deu. Ela é uma pessoa muito, muito boa. Tanto ela quanto a família. Adora o Toninho. O namorado dela é uma pessoa sensacional. Gente, agora fugiu até o nome dele. Mas Leonardo, né, o Léo é um cara sensacional. São uma família maravilhosa. Pena que são corintianos, né? Mas fazer o quê? Nem tudo é Ah, perder. isso aí a gente, né, a gente diverge sobre isso. Não vou ficar, É, não vou ficar aqui falando muito, senão vai sair briga. Ele é, sim. ele é De palmeirense. passagem, né, Gui? Campeonato Paulista, tudo bem. Como é que é? Diga-se de passagem, Campeonato Paulista, mas tudo bem. Olha, o assunto da live não é esse aqui. Então, Gui, aí você advoga, né? Você advoga com seu irmão, que é a sua grande inspiração, como você falou. Sim. Qual que é a maior dificuldade de um iniciante de carreira, Gui? Você sentiu? O Gui, a maior dificuldade de um iniciante é quando você começa a advogar, você tem vários obstáculos, né? Não é, eu costumo dizer que não é só um obstáculo, é uma série deles, né? Os procedimentos, como você distribui uma ação, como que você vai conduzir um respectivo processo, a audiência é bem complicada também, ok? Então, assim, eu diria que a maior dificuldade no início é a instabilidade que você tem, né? Porque você já sai para você montar um escritório, você advoga na sua casa, mas você pleiteia uma ação que você não sabe quando você pode receber isso em caso de porcentagem de honorários que você cobra percentual, né? Agora, em caso de contratual, você já tem mais ou menos, mas eu vejo que a instabilidade, porque você vê, a OAB bate com relação à anuidade, o ISS, conta de energia, água, luz, se você tiver um escritório, secretária. Então, assim, a grande dificuldade que tem, do meu ponto de vista, é essa instabilidade no começo. Se você não tiver um amparo, se você não tiver uma estrutura para começar a advogar e ir conduzindo aos poucos, olha, eu não tenho estrutura, mas você sabendo trabalhar sem colocar os pés pelas mãos, eu vejo que você vai ter um futuro muito grande na advocacia, né? Mas eu diria que a instabilidade da profissão, ela é o principal desafio. Aí vem a audiência, como que você vai conduzir, porque quando você entra com um processo, você sabe que um processo, você tem mais ou menos o que vai acontecer no processo, você tem uma visão, mas o processo ele pode se tornar uma caixinha de surpresa. Então, vamos fazer uma audiência, numa audiência você está na frente do juiz e você tem que falar, você tem que defender o seu ideal, você tem que defender seu cliente, os interesses dele. Se caso contrário, você vai prejudicá-lo e prejudicar também a sua reputação e a sua carreira na advocacia, né? Então, a dificuldade, eu vejo a estabilidade e também você tem que estar preparado para adentrar um processo e conduzi-lo da forma correta, sem trazer prejuízo ao seu cliente e também à sua imagem, né? Porque principalmente cidade interior, como as nossas, tende muito a imagem do advogado, né? O problema é que não é só profissional, é pessoal, o pessoal leva também, né? Gui, o pessoal é muito complicado, porque tem pessoas que eu entrei com ações que eu tinha uma cordialidade, uma amizade, e essa pessoa não entendeu que eu estava ali sendo um profissional. Ela entendeu simplesmente que eu agi de má fé com ela. Pelo contrário, vem um cheque para você executar. Esse cheque é de um conhecido, não tem nem tanta proximidade sua. Você executa o cheque, essa pessoa acha ruim com você, que você executou, mas ela não vê que são consequências do não pagamento dela. Então leva muito pessoal. Nós advogamos aqui em questões trabalhistas, né? Então tem empresas, restaurantes que nós advogamos contra, né? E que muitas vezes você vai comer uma refeição nesse restaurante
o dono já te olha com uma outra cara, a pessoa já te olha de um outro jeito, você fala, rapaz, será que eles vão aprontar com a minha comida, né? Então, assim, a gente fica um pouco com receio disso, acaba evitando, mas o pessoal acaba sendo muito, muito, assim, destruído mesmo se você advogar a favor, se você fizer um mau trabalho, porque para falar mal de você, milhões falarão, falar bem são poucos, né? Então, acaba tendo o seu pessoal atingido, como também o seu profissional, Gui. Bom, depois dessa passagem, né, de dificuldade, primeiro atendimento seu sozinho, você lembra como é que foi? Lembro sim, Gui. Ruim? Foi. Pode falar, Gui, desculpa. Ruim? Foi Pode ruim? falar, desculpa. Foi ruim para você? Não, Gui, não foi ruim. Foi uma experiência que eu acredito que eu aprendi muito, sabe? Eu sempre fui muito falador, eu sempre fui muito cordial, né? Então, eu acredito que o cliente gostou de mim, ele me contratou para fazer o meu primeiro processo e, cara, foi uma bomba de primeira. Então, assim, eu fiz um atendimento, estava muito inseguro. Minha sala não está como está atualmente, minha sala era de taco, né? Ficava armazenado os arquivos do meu irmão e tinha uma parte da mesa, né? Aí eu peguei e falei, mãe, preciso do seu notebook. Minha mãe tinha um notebook da Samsung, faz lento, lento, mais lento que eu jogando bola. E Nossa, aí peguei para fazer o atendimento e para fazer a procuração. Eu tinha que enviar no e-mail do meu irmão, o meu irmão imprimir para que ele pudesse colher a assinatura do cliente, né? Então, assim, é toda experiência. A condução com um cliente, né, o atendimento a um cliente, você vai amadurecendo a cada dia. Então, eu lembro, foi uma experiência inusitada, foi uma experiência, assim, que eu digo, foi boa, não vou dizer que foi ruim, né? Eu lembro que estava um calor, um calor, e na minha sala não tinha ar-condicionado, que inclusive eu comprei o ar-condicionado e a cadeira minha com os primeiros honorários com relação a esse caso, né? E eu lembro que o senhor sentou na cadeira e ele suava, ele suava, ele suava. E mesmo assim, eu falei, rapaz, eu tenho que fechar esse caso. Eu tenho que fechar. Então eu conduzia, eu era simpático, eu oferecia café, fazia café, fiz de tudo para fechar. Fechamos, graças a Deus, o resultado da demanda foi excelente para a gente. Então, assim, foi muito inusitado, foi muito interessante. Agradeço a Raquel, porque foi a Raquel que passou esse primeiro caso para mim. Ela sabe muito bem disso, a gratidão que ela tem, tanto na minha vida pessoal quanto também na minha vida profissional. E também as pessoas ao meu redor sabem muito bem disso, né? A gratidão que eu tenho por elas. Eu tive um caso também logo simultâneo com relação a esse senhor, que foi um grande amigo meu. Peraí. Vamos lá. O primeiro foi qual? Era Primeiro sobre. foi uma regulamentação de visita. Ó, bomba, hein? Uma regulamentação de visita de avós, tá? Do avô que queria ter acesso ao neto. Não tem como negar isso, né? Não tem. Assim, o avô, ele era, eu posso falar porque o caso já foi finalizado, né? Ele era muito, muito ligado ao neto, mas não era ligado à filha. Houve um atrito entre ambas a parte, porque precedeu um divórcio do meu cliente, agora avô, com a avó do infante, né? Então, dessa forma, foi bem interessante a condução da causa, porque mexeu com sentimentos, né? E foi muito interessante porque a família toda, da parte do avô, ela se posicionou favorável em ver a criança. Muitas vezes a gente tem acesso a casos em que o pai, ele não está nem aí para o filho, não quer ver, não quer pagar pensão, simplesmente joga sobre a responsabilidade da mãe, da avó, também em casos diversos,
em casos, desculpa, contrários, em que a mãe também não está nem aí com a criança, com a prole. Então, dessa forma, eu vi ali que a família se mobilizou em ter esse acesso, porque eles tinha falta de estar com a criança, e a criança trazia a alegria da casa, eles costumavam falar. Então foi algo assim muito interessante, um aprendizado incrível, incrível, incrível. E aí o segundo, que foi com ele mesmo. Aí o segundo caso que eu tive assim, que foi, um entrou mais ou menos numa terça-feira, o outro entrou mais ou menos numa sexta-feira da mesma semana. Foi um grande amigo meu, eu acredito que ele não esteja vendo a live porque ele está trabalhando, mas é o Samuel, a Gabriela, eles são donos de um lanche, o Saga Lanches aqui de Adamantina, e a gente sempre iríamos lá, né? Nós íamos, eu e a Raquel sentávamos para comer um lanche, conversar, tomar uma cervejinha, e aí no caso ele sempre falava que o sogro dele, no caso o pai da Gabriela, tinha alguns débitos, né? Tinha algumas ações que poderia ser proposta por conta de clientes que não pagaram ele. Ele era dono de uma funilaria. Era não, é dono de uma funilaria. Então eu comecei a pleitear umas ações. Eles falaram assim para mim: olha, quando você se formar, eu vou pegar esses cheques, essas notas promissórias e vou dar na sua mão, porque eu confio em você para fazer isso. Falei, perfeito, vamos lá. E aí eu comecei. Ter mais movimentações, né? Então eu comecei a entrar com processo, execução, ação de cobrança, pedir penhora, Bacenjude, Renajude, Infurjude, Arispe, e foi ali um aprendizado muito incrível. E o retorno que foi dado nessas ações foi muito bom, que eu consegui ali começar a andar, né? Consegui começar a ganhar um trocado, não depender mais de pai e de mãe, e começamos a se desenvolver na advocacia e o aprendizado. E foi assim, o meu segundo caso. Aí já foi deslanchando, graças a Deus. É uma sensação muito boa quando você fala não depender de pai e de mãe, né? Nossa, Pra gente é maravilhoso quando. Não que a gente não queira a comida deles, o cuidado, o carinho, a gente ama isso, mas quando a gente consegue o nosso dinheiro com o nosso trabalho, isso não tem preço, né, Gui? o meu pai, ele, como diz, o meu pai é meu ídolo, né? Então, assim, O meu também. eu imagino, o Pita é sensacional. E ele fala uma coisa que é muito incrível, né? O dinheiro recebido dos outros, ele vem, passa por você e vai. Mas quando o dinheiro é seu, é gratificante. Você pega esse dinheiro, você sabe que você não vai gastar com bobagem, né? E você colocou uma coisa muito interessante, não é que a gente não queira depender do pai e da mãe, pelo contrário, a gente quer tirar um peso dos nossos pais, né? Um peso no ombro deles, né? E assim, meus pais sempre me deram tudo na medida do possível, foram e ainda são meu amparo, né? Sempre que eu preciso, eu socorro a eles. E são assim, os dois são meus ídolos, que eu amo de paixão eles dois. Dona Velha e o Seu João. seu João, figura. Isso. Bom, agora eu vou falar um pouco de mim, a gente vai fazendo um bate-bola aí, tá? Perfeito, Gui. O meu primeiro caso, Gui, olha só, eu tava. Eu peguei a carteirinha da OAB em setembro de 2018. Em outubro, a minha prima me procurou em outubro, a minha prima. Falou, olha, eu preciso entrar com ação aqui dando moral contra essa empresa porque ela errou contra mim. Eu falei, tá, né? Fiz aquela cara de vamos lá, um medo violento dentro de mim, porque faculdade é uma coisa e a prática é totalmente outra. Exatamente, exatamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E aí ela falou, entra. Eu falei, entro, lógico, não, entro, claro, sempre vou entrar. E tal. Entrei com a ação e era juizado especial. E, bom, vai julgar antecipadamente o mérito, ou seja, não vai ter audiência, né? Então, beleza. O doutor André, que é o juiz lá em Lucélia, aqui em Lucélia, perdão, ele Sim. despacha
pedindo audiência de instrução ali. Eu falei, meu Deus. Falei, E aí? Renata, eu sei que você conhece a Renata, né? Conheço, conheço. Figuraça. Falei, é o seguinte, você vai ter que, né, estar aqui no fórum, tal hora, porque nós vamos ter audiência, tal de. O que que eu vou falar? Eu falei, olha, o que o juiz te perguntar, você responde. Porque, de fato, é minha primeira audiência, eu vou tentar não fazer bobagem, mas eu também não sei o que vai acontecer, né? Sim, claro. Aí eu, né, ele falou assim, doutor, o senhor quer fazer alegações finais, orais? A alegação final, para quem não sabe, é o resumo do processo inteiro, né? Eu Sim. falei, não, não quero. Posso fazer por escrito, né? Ele falou, pode. Aí eu saí de lá, né? Com a graça de Deus, ele deixa eu fazer a alegação final por escrito. Ganhei a ação, dando moral bem configurado, consegui escrever bem e tal. Mas a partir dali eu saí feliz, mas saí frustrado, porque eu queria ter feito oral, mas eu não consegui. Aí a segunda audiência ele falou assim, o Guilherme, o juiz falou, falei, oi, agora não vai ter jeito, agora vai ser oral. Tá. Você tem que estar preparado. Eu falei, tá bom. Não saía, tá bom, né? Falei, tá, eu faço. Aí eu fiz oral e tal. E assim, você sabe que a sua primeira vez nunca é a melhor sua, né? Nunca é, não adianta. Hoje eu tô melhor, mas a primeira a gente passa nervoso, hein, Gui? Dá um frio na barriga. Você lembra a primeira audiência, Gui, como é que foi? Lembro, Gui, lembro sim. A primeira audiência foi uma audiência de família. Olha só, referente a uma guarda da criança, briga de guarda, briga com a pensão alimentícia e a regulamentação de visitas, né? Psicológico enorme, né? Mas vou falar uma coisa para você, Gui. Foi loucura, foi loucura, foi loucura, foi assim. E culminante também a um divórcio, né? Eles tinham se divorciado e aí acarretou-se a divisão de bens, divórcio, divisão de bens, alimentos, regulamentação de visita, duas crianças maravilhosas e teve muito sentimento em audiência, né? Foi algo assim surreal. Nós tivemos que ter muito jogo de cintura, o promotor no meio da sala, juiz na sua frente olhando, esperando suas reações, o outro advogado analisando você, do que você é capaz, porque quando você vê um outro advogado, você analisa, você testa, né, o outro advogado. E graças a Deus saímos conforme nós almejamos, né? Essa audiência não tive que fazer alegações finais, ainda bem, mas foi algo assim que foi muito positivo, foi muito interessante para a gente. Mas as alegações finais eu tive que fazer já algumas vezes, né, orais. Eu também, muitas vezes, eu solicito por ela ser escrita, quando o caso é muito. Acaba você podendo esquecer alguma coisa, né? Uma alegação final oral. Então, assim, a primeira audiência foi muito, muito, muito prazerosa e trouxe muita experiência para as futuras audiências que eu tive logo em seguinte. E você que advogou contra o professor? Já advoguei. Quem Já que é? tive professor em sala de audiência já. Quem que é? Eu já tive, esses dias atrás, eu vou até. Um tá com um processo correndo, né? Então eu não vou passar assim porque ele já vai sintonizar, né? Mas esses tempos atrás eu tive um processo, até eu recebi uma ligação do meu celular. Eu não sei se você conhece essa lenda chamada José Eduardo Lorenzini. Você conhece? Ah, que gente boa, figura, hein? Ligou para mim e falou assim: Guilherme, minha esposa pegou um caso que você para defender você é a parte contrária. Vamos fazer um acordo? Mas não espola minha esposa não, né? Encheu o saco. Eu falei, mas rapaz,
Vocês que vão me esfolar, poxa. Aí conseguimos ter um bom diálogo, né, que é o importante. É difícil, muitas vezes você vai encarar alguns advogados que eles não são abertos a diálogos, né? Então, é complicado quando você vai propor qualquer acordo, quando você vai propor qualquer manifestação de um processo que haja ali uma cordialidade, né? Então, que necessite de uma cordialidade. Então, assim, como a esposa do Zé Eduardo, né, do Du, a Paula foi assim maravilhoso, maravilhoso porque nós conduzimos da melhor forma possível. Inclusive, nós fizemos um acordo em cartório fora do processo, tá legal? Só manifestamos no processo a concordância e foi assim bem interessante. Eu sou muito grato aos dois. A minha segunda ação, que não foi essa da minha prima, foi com eles. Então, sou muito grato porque eles deram essa oportunidade para mim. Os dois são sensacionais. Fica aqui minha gratidão tanto ao Du quanto à Paula. Que eles Assina são. embaixo. O Du é uma pessoa incrível e diga-se de passagem, hein? Um excelente professor que nós vemos que ele se dedica àquilo que ele faz. Ele estuda, ele ensina os alunos. A gente vê o amor naquilo que ele faz, que é lecionar aos nossos alunos, aos alunos que ele tem. Eu tive já algumas dúvidas, né, em algumas coisas que também não era muita área aqui do nosso escritório. Liguei para ele e ele foi excepcional. Ele foi um cara que atendeu a gente em dúvidas que como diz Gui, o que você falou eu assino embaixo. Ele é uma pessoa brilhante, brilhante, iluminada, tanto ele quanto a Paula. Antes de vocês falarem que advogado procura conflito, que a classe de advocacia só pensa em briga, lembre-se muito dessa conversa. Advogado é gente boa em sua esmagadora maioria. Eu tô com um aqui para confirmar isso para você. Que seja recíproco, Gui. Cara, vamos lá para as perguntas. Tem pergunta, hein? Olha, A tal de Raquel Nascimento aqui. vixe, lá vem. Na opinião de vocês, qual o maior desafio da advocacia na atualidade? Quer começar, Gui? Pode começar, Gui. Bom, eu acho que a partir dessa pandemia, né, o maior desafio que nós temos é se adaptar com a tecnologia, né? Visto que, embora nós seja de 90 aí, Cinco. 5, eu sou de 94, nós temos um pouco de hábito com tecnologia, nossa geração não é tão fora dessa linhagem de tecnologia. Mas eu nunca imaginei que a advocacia fosse totalmente dependente disso. Sim, Você faz concordo. tudo online, audiência, essa live aqui. Quer dizer, a pandemia teve uma reviravolta espetacular na nossa vida, na minha principalmente, porque eu sempre fui do contato, do abraço. O Gui sabe disso, a última pizza que a gente comeu, a última pizza e a única, né? A única, né? Faltou os convites anteriores, posteriores, né? Né? Bem que eu queria, mas a Covid não deixou, né? Mas assim, a gente fica meio tenso porque não é uma área que a gente queria, né? Porque eu queria contato com pessoas. A gente foi feita de humanas. Humanas significa pessoas e a tecnologia barrou isso da gente. Na minha Sim. opinião é essa. O desafio é tecnologia o tempo todo. Não sei se eu estou preparado para isso para sempre, não. E o bom da tecnologia, né? Ela veio para agregar muito a advocacia, né? Hoje nós conseguimos fazer audiência telepresencial e eu entendo que o que vem para ser útil tem que ser permanecido, né? Então, o que vem para avançar, o que vem de progresso, tem que ser utilizado e tem que ser implantado na forma de advogar. Gui, você terminou Pode, quanto à pode pergunta falar. da Isso, Raquel? Pode isso falar? é teu. Olha, eu vejo também como um grande desafio nessa pandemia. Eu vejo que a questão dos fóruns, as comarcas, o trabalho em home office, ele acaba atrasando um pouco o processo, sabe?
Tem processos que você não consegue fazer uma audiência presencial, jogou para frente e por conta disso acabou atrasando o andamento do processo. E o cliente, ele quer a eficiência desse processo, né? Ele quer que você seja uma pessoa eficaz. Então, acaba dificultando um pouco. Então, eu vejo que a grande dificuldade nessa pandemia foi esse atraso aos processos, né? Ao andamento de alguns processos. Salvo, tem casos aí que os processos estão andando, os juízes estão despachando normalmente, os processos não parou, salvo engano, foi apenas 30 dias que o prazo ficou suspenso, então os processos estão andando, mas o que acaba sendo um pouco dificultoso é ainda você não conseguir fazer uma audiência. Vejamos o caso, por exemplo, da área trabalhista que nós atuamos. Se você for ver, não tem como você conduzir até então uma audiência por videoconferência, uma audiência de instrução, julgamento e debate, em caso de que você vai ter um reclamado e as testemunhas. Como que você vai fazer a oitiva desse reclamado sem ter aquele tete-a-tete? Se você está numa sala de audiência, sem você ter uma interferência. Nós estamos conversando aqui, mas você não sabe se, por exemplo, uma pessoa do outro lado do computador, se tem uma outra pessoa que está dando sinal para o cliente. Então, eu vejo como a dificuldade, além do que você pontuou, mas eu vejo também essa uma dificuldade. Eu não tinha pensado nisso, não, mas é de se pensar porque isso quebra completamente o valor da prova, né? Uhum. Infelizmente, acaba colocando o processo em risco, porque você não sabe conforme está sendo essa condução, se está agindo de boa fé, de má fé, e acaba, assim, prejudicando a aplicação da justiça. A gente tem que ter em mente que na faculdade a gente aprendeu lá, né? Sim, Princípio da isonomia, princípio do livre da acesso. equidade, Qual? da equidade, Então, mas aí ao mesmo tempo a gente vê, né? 30% das pessoas não têm acesso à internet no Brasil. exatamente, E aí, exatamente, tá aí, como é que a gente faz, né? exatamente. Ah, doutor, posso ir no seu escritório? Pode, mas pode ser que você fique inibido, né? Não sei se você vai ser o mesmo cara se você estivesse fora do escritório, se você estivesse no fórum. Não Sim, sei. isso é verdade, é verdade. É, Um fato curioso, pode falar, Gui, desculpa. pode falar, perdão, perdão. Não. Um fato curioso dessa pandemia é que nós fechamos o escritório, né? Permanecemos fechados. E eu fui para dentro de casa. Fiquei lá 15 dias, 15, 20 dias dentro da minha casa. E o que acabou acontecendo? Clientes meu começou a procurar eu dentro de casa. Então, assim, eu tenho meu pai, que já tem uma certa idade, minha mãe, que já tem uma certa idade, que ela vai me matar depois dessa fala, mas acaba acontecendo o Peraí, seguinte. peraí, peraí. Deixa eu tentar consertar aqui. Não é porque não é velha, é experiente, nada disso, né? Gente, isso, claro, vivida, né? Então, assim, nós começaram a frequentar minha casa, e no auge da pandemia. E eu pensei assim, falei, gente, eu não posso trazer, meus pais são do grupo de risco, e o que eu me submeti? Voltei ao escritório, eu trabalho aqui, o Rodrigo e a Letícia, né, que é a nossa secretária, nosso braço direito aqui. A Raquel também trabalha aqui com a gente no escritório. E o que acaba acontecendo? Nós cientizamos os nossos clientes, a Letícia também, o Rodrigo também aplicou algumas medidas. Por exemplo, chega um cliente, nós passamos álcool em tudo, onde ele toca, onde ele rela. Nós usamos no atendimento máscara e evitando o máximo de contato possível, né? Você imagina, eu sou conversador, sou italiano, gosto muito de gesticular. Você imagina sem poder abraçar, sem dar a mão? É complicado, tá complicado. É dois, é dois, é dois. Ai, Mas é assim,
Agora vamos para o último bloco, infelizmente o último bloco de perguntas que a gente tinha falado. A faculdade é uma coisa e a prática é outra, né? Sim, exatamente. Onde você sentiu essa diferença? Quando você falou, poxa, agora eu sou advogado e não sou mais estudante. Quando foi a primeira coisa que você sentiu diferente? O Gui, eu senti na condução de um processo, tá? Nós aprendemos que na prática, na teoria, tudo visa de uma forma que você acha, olha, a cachoeira ela vai andar, vai descer normalmente, mas ali tem os seus percalços. Então, são casos que você se depara em um processo que você não sabe como conduzi-lo, se você não tiver a devida experiência, se você não tiver o devido jogo de cintura, né? Então, assim, na condução do processo, por exemplo, vamos lá, você entrou com uma ação de indenização de danos morais. Julgou procedente a sua ação e tá ali, tá a sentença para você. Como que você vai fazer para receber o valor? Se ele não, se o réu, no caso, o requerido, a parte vencida, ele não vier a pagar voluntariamente. Óbvio, a faculdade ensina você a entrar com cumprimento de sentença. Tá, o que você vai pedir no cumprimento de sentença? Aí que tá. Você vai pedir, solicitar a intimação do réu, tudo mais. E aí vem o juiz, intima se o réu não paga. O que você vai fazer? Você vai, o juiz vem com um despacho, uma decisão, solicitando que você se manifeste no prazo de 15 dias em termos de prosseguimento. E agora? O que é isso? Aí, quando você requer, aonde vem a prática, onde você requer, no caso, passa em júri para ver se ele tem algum numerário em conta bancária, infojúri para ver se ele tem algum processo em andamento, renajúri algum veículo, você pede a inscrição dele no Serasa, tem algumas medidas coercitivas, como a suspensão da CNH, que é raramente aplicada, que do ponto de vista seria interessante essa aplicação. Então, assim, na tramitação do processo, acaba sendo onde você precisa muito da prática. E a prática você vai aprender no seu dia a dia. Você não vai aprender na faculdade, você vai aprender advogando, você vai aprender trabalhando. Como dizia o meu irmão, senta a bunda na cadeira e trabalha. O Rodrigo é bravo, hein? Rapaz, o Rodrigo bota a ordem aqui. Se não é ele, o escritório fale, Gui. Rapaz do céu, o Rodrigo aqui como eles botam a ordem nesse escritório, moço. Aqui, o Rodrigo é quem manda. E você, como caçula, tem que obedecer, né? Claro, vixe. Como diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não apanha. Vixe Maria, o chicote do Beto Carreiro. Rapaz, vamos entrar com uma ação Maria da Penha já, hein? Nossa, não, aí também não. E aí eu fiz essa brincadeira toda porque vamos imaginar o seguinte, né? O que trabalha em família? Muita gente, quando sai da faculdade e tem parente advogado, é teimoso e não vai advogar um parente por orgulho. Sim. Porque ele foi humilde o suficiente para entender que o amparo está na família. Então, se você tem parente advogado, não me deu muito bem com ele. Se a oportunidade é com ele, vá com ele. Com certeza, com Tá? certeza. Né? Eu acho que você, Gui, fez a escolha certa. Admiro muito você. Estou à sua disposição para o que você quiser. E procurem esse moleque, que esse moleque vale ouro, tá? O Gui, você sabe que o carinho que eu tenho por você é enorme. Você é uma pessoa que eu conheço antes da faculdade, né? Por intermédio também da sua irmã. É uma pessoa maravilhosa. Você vem de um berço familiar escandaloso de maravilhoso que vocês são. Eu costumo brincar muito com vocês. O seu pai, onde ele me vê, a gente conversa, a gente brinca. Sua mãe é uma mulher sensacional. E você, Gui, você é um cara que tira-se o chapéu, a sua personalidade, a sua competência, a sua lealdade em sempre querer alcançar mais.
Eu assisto suas entrevistas, eu vejo que você, além de um advogado, você está se tornando um entrevistador perfeito, você está sendo uma pessoa maravilhosa. Eu vi, acompanhei que você deu uma palestra, né, esses dias atrás, deu uma aula. Eu acredito que é o seu futuro. Lute pelos seus sonhos, que você, Gui, você vai conquistar tudo que você almeja, porque você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que traz felicidade a todos que estão à sua volta. E quem não te conhece está perdendo o privilégio de estar ao seu lado. Deus abençoe muito você, meu querido, como toda a sua família. O respeito, o amor e o carinho que eu tenho por você é imenso. Saiba que é grandioso demais, Gui. Cara, assim, ouvir essas palavras a gente até se emociona um pouco, porque quando eu vi o Gui pela primeira vez na faculdade, eu ouvi assim, ó, esse moleque é muito brincalhão, não vai a lugar nenhum. Esse moleque, né, daqui 2 anos ele para a faculdade, né, não tem condições. Aí, ó, não tem condições e tá aí, se mantendo, lutando. Então, você é o tapa na cara de muita gente, viu, Gui? Isso é nosso orgulho, cara. Obrigado, Gui. Obrigado de coração, Gui. Muito obrigado. Vou terminar aqui com 2 perguntas, tá? Sim, Fabrício Montovani, esse é uma lenda. lenda. Amigos, como jovens advogados, nessa pandemia, qual foi a escolha que ambos tiveram para ser. Só um minuto, Gui. Fica com... Eu vou abrir meu Facebook aqui, que tá melhor para eu poder enxergar, tá? Vamos lá. Amigos, como jovens advogados nessa pandemia, qual foi a escolha que ambos tiveram para ser ou tentar ser um advogado bem-sucedido? Imagino que precisam estudar muito e estar dentro do mercado. Acompanhando meus amigos, gostaria de ver quais foram suas posições nesse mercado. O que Olha, você Gui, fez para tentar se sobressair? Gui, primeiro agradecer o Fabrício pela pergunta. O Fabrício também estudou comigo na época do ensino fundamental, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Gui, assim, a pandemia, ela, a gente vai até brincar aqui, mas é verdade. A pandemia foi boa para mim. Ela, claro, a gente não pode dizer que a pandemia é boa, né? Mas ela trouxe para mim novos clientes. Eu tive 9 casos de divórcio e 2 de dissolução de união estável, para você ter uma noção. No período mais ou menos de março, do dia 16 de março, até mais ou menos o mês passado, eu tive esses casos de divórcio e de união estável. Então, assim, eu tive que me preparar com relação às formalidades que eram feitas, né, como que nós iríamos conduzir as causas, porque foi uma situação que não havia precedentes no nosso país. Então, assim, nós tivemos que estudar, nós tivemos que ver as posições de como os juízes estavam julgando, não só os nossos da nossa comarca, mas também da região. Tivemos também que ter uma... Porque, por exemplo, como que uma pessoa vai desocupar o imóvel com o seu cônjuge que está num litígio e para onde que ele vai? Em meio de uma pandemia. Então, a gente tinha que ter muito jogo de cintura, muitos casos que a gente tivemos que trabalhar para tentar evoluir a pretensão do nosso cliente. Então, assim, nós fomos perguntando, eu conversei muito com servidores aqui do Fórum de Adamantina, de Lucélia, de Flórida Paulista, de Dracena, onde nós atuamos bastante. Então, assim, nós tivemos uma cordialidade muito interessante, tivemos até uma aproximação com relação a eles, da forma de que conduzirmos uma causa. Então, assim, foi
uma dificuldade, conforme nós havíamos comentado, mas essa pandemia trouxe também trabalho para a gente. Foi muito feito, muito caso de empréstimo consignado, de forma indevida. Tivemos casos também, por exemplo, de demissões em massas. Então, assim, acabou para o advogado tendo um volume um pouco maior de demanda, né? Aqui, pelo menos no meu caso. Mas a grande questão é isso que eu passei anteriormente, que seria você tentar entender o posicionamento de um juiz, de uma comarca, até porque é uma situação atípica, é uma situação que, se Deus nos permitir, nós estaremos livres imediatamente disso, que é o que eu rezo todo dia para isso. No meu caso, respondendo a pergunta do Fabrício, meu padrinho dizia assim: não saiba tudo, mas tenha o telefone de quem sabe. Verdade, que verdade. Sabe procurar, pergunte sempre com humildade, ninguém sabe tudo, a gente está aqui para aprender. O dia que a Sim, gente souber tudo, a gente pode ir dessa para melhor. verdade. Isso é Gui, verdade. muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Gui, eu agradeço o convite pela live. Uma experiência muito interessante, uma experiência muito gostosa, principalmente com uma pessoa que eu tenho uma liberdade, que eu tenho assim, uma intimidade incrível contigo. Quero pedir desculpa alguma falha, algo que eu acabei ou falando demais, ou acabei falando algo de errado. Agradecer a pergunta dos nossos colegas que acompanharam, agradecer a atenção dele. E quero dizer que você é uma pessoa, conforme eu disse anteriormente, incrível, uma pessoa maravilhosa, que Deus vai abençoar muito você e nunca desista dos seus sonhos, porque você vai conquistá-los todos, tá bom? E a única pena é que você é corintiano, Gui, mas meu abraço do América Mineiro ontem, né, que acabou... E também do campeão paulista também em 2020. Gente, muito obrigado, Gui. Agradeço pela atenção, tá? Desculpa qualquer coisa. Tamo junto, irmão. Um beijo, que Deus te proteja, tá? Você também. Tchau, Galera, tchau. quinta-feira que vem tem mais, 7h30, não perde, hein?